Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre muito prazeroso o reencontro com cada um de vocês, esses corações amigos, para que possamos analisarmos juntos, estudarmos juntos essa obra tão preciosa, cheia de tantos ensinamentos, tantos alertas aos nossos espíritos, com tantas informações que falam nossas almas, orientações, alertas. É uma obra muito enriquecedora. Estamos estudando a obra A Vida no Mundo Espiritual, que veio a lume da humanidade pelas generosas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando no momento a obra número 2 dessa coleção magnífica, chamada Os Mensageiros. Estamos, na verdade, já do meio para o fim dessa obra maravilhosa, com tantas informações preciosas. Hoje, iremos estudar os capítulos 35 e 36 dos 51 capítulos que compõem essa obra. Só um breve relato do que vimos a semana passada, assim, em rápidas palavras. Lembramos que no capítulo 33, exatamente, era André Luiz Vicente Aniceto, seu instrutor, estava na fase final da viagem que se destinavam de nosso lar à terra, a crosta da terra, com um propósito importante de que André Luiz e Vicente tivessem uma aula prática do curso de mensageiros a que estavam sendo submetidos. E tiveram uma estada de muitos ensinamentos, de muitas informações e revelações espirituais importantes para André Luiz e Vicente, no posto de socorro de Campo da Paz, que fica na região lindeira do Umbral. Então, no capítulo 33, ele nos dá a parte final desta viagem e traz detalhes interessantes a respeito, por exemplo, das faixas vibratórias que dividem a crosta da região umbralina, série de informações interessantes. E no capítulo 34, afinal de contas, eles chegam ao Rio de Janeiro, destino da viagem deles, onde realizarão os trabalhos por alguns dias da parte prática. E André Luiz ficou muito impressionado com a quantidade de espíritos de baixo teor vibracional quando chegou ao Rio de Janeiro. Ele notou, por exemplo, que a quantidade de espíritos infelizes junto com os transeuntes, com os encarnados, era muito maior do que com os encarnados, né? E ele ficou muito impressionado com o que viu. E conversando com Aniceto, ele disse, olha, nas vezes anteriores que eu vim em visita ao meu antigo lar, eu não vi esse monte de espíritos. E então Aniceto esclareceu que aquele trabalho que fora feito lá no Centro de Mensageiros com ele, Vicente, para dilargar a percepção, dilargou efetivamente. Ele estava agora tendo essa percepção em função desse trabalho que tinha sido feito. E ele ficou muito assustado com a quantidade dos espíritos e com o nível de atraso desses espíritos. E é muito fácil a gente compreender que esses espíritos só podem ser espíritos infelizes porque são aqueles espíritos muito ligados à materialidade, que desencarnam e não conseguem sequer sair de próximo dos seus bens, ligado aos bens, etc., que não conseguem se desprender, e por isso ficam por ali. Outros são atraídos por sintonia pelas entidades, pelas criaturas encarnadas de baixo teor vibracional, que por sintonia são atraídos também, né? E, enfim, eles chegam ao ponto a que se destinavam, que era a casa de Dona Isabel, uma viúva, mãe de 5 filhos, 4 meninas e um jovem, um rapaz, João, né? Que é, na verdade, um ponto de apoio, uma espécie de retiro de nosso lar da colônia, na cidade do Rio de Janeiro, local onde abriga os espíritos, os mensageiros que vêm em trabalho na crosta com os espíritos encarnados. E ele ficou muito impressionado, por exemplo, que quando foi adentrar a casa, ele, ao contrário de acontecer nas vezes que visitava seu antigo lar, que ele adentrava a casa sem precisar abrir a porta, e ele notou que naquela porta ele precisava ser aberta para ele entrar, ele não podia entrar sem um recurso da abertura da porta. E aí se justifica. Isidoro está lá recepcionando ele, que era também o responsável por aquele lar, porque ali aquele abrigo tem uma barreira vibracional naquela casa para evitar que as entidades infelizes adentrem aquele local,
porque aquela casa é o abrigo, é o local de sossego, de repouso dos trabalhadores do nosso lar, que é destinado ao trabalho naquela região, que são abrigados, albergados naquela casa. Então, existe uma barreira vibracional. Por essa razão, a porta fora aberta por Isidoro, que Isidoro é o esposo de Dona Isabel, já desencarnado, e é o espírito responsável por aquele ambiente. Um outro fato interessante para André Luiz é que, normalmente, não é comum ver um espírito com certo grau de elevação e esclarecimento na Terra, vivendo na Terra, o caso de Isidoro. E então fora explicado que ali era uma excepcionalidade, já que ele, tanto Isidoro quanto Dona Isabel, foram, na espiritualidade, preparados para ser esse anfitrião, digamos assim, na Terra, desse local onde albergaria os trabalhadores de nosso lar em trabalho no Rio de Janeiro. Ou seja, a missão deles era construir esse abrigo lá. E por essa razão que ele desencarna, mas se a missão era essa, ele continua não só apoiando a família, a esposa e os filhos, mas também desempenhando essa tarefa que fora estabelecida no mundo espiritual. Ele estava lá em trabalho, né? Um trabalho, inclusive, bastante meritório, que a gente vai, daqui para frente, ver com mais vagar, com mais cuidado. Muito bem. Feito essas colocações, então, vamos iniciar esses 2 capítulos. O 35 denomina-se Culto Doméstico e o 36, Mãe e Filhos, que tem uma série de informações, aliás, como toda obra, muito importantes para o nosso aprendizado, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, nos diz André Luiz, começando na narrativa do capítulo 35, que nas primeiras horas da noite, na noite que eles chegaram, né, Dona Isabel, a dona da casa, abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Abandonou a agulha por quê? Porque Dona Isabel é uma simples e humilde costureira que sustenta os 5 filhos com seu mistério, com seu trabalho de costureira. Um sacrifício muito grande, já que o marido desencarnara há alguns anos antes, né? E ela, sozinha, cuidava do sustento dos filhos como costureira. Muito bem. E ela, então, à noite, convida os filhos para realizar o nosso famoso evangelho no lar, o culto doméstico. E aí nós vamos entender da importância do evangelho no lar para cada um de nós. Ele está narrando a importância do culto no lar em Dona Isabel, para que a gente tenha a compreensão da fundamentalidade de ter esta prática em nossas casas, em nossos lares. E vejam que as informações que vêm são muito interessantes, se bem absorvidas. Nenhum de nós deixará de que essa prática seja costumeira em nossos lares, certo? Muito bem. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Anicete explicou. Ou seja, André Luiz ficou muito impressionado de pronto, porque quando a mãezinha chamou as crianças para o evangelho, todos já chegaram de pronto, ou seja, todos já estavam, já era uma habitualidade de há muito das crianças. Agora, olha os detalhes interessantes dessa história toda. As meninas, as 4 filhinhas, 4 meninas, são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. Então, está dizendo, das 5 crianças, 4 são companheiras que vieram de nosso lar, ou seja, reencarnar direto de nosso lar para desempenhar essa tarefa. Ou seja, todos foram preparados adredemente, Dona Isabel, Isidoro, e essas 4 mocinhas que vieram para esse trabalho. Ou seja, são espíritos mais ou menos de uma elevação semelhante, já que vieram do mesmo local, da mesma colônia espiritual. Entretanto, o mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que era o Joãozinho, que tinha 12 anos, que procede de região inferior. E aí eu botei a primeira observação da engenharia espiritual para a gente entender a grandiosidade, a amorosidade do Pai Celestial de Deus, né? Jesus nos aconselhava, quando aqui esteve conosco há 20 séculos, a nos reencontrarmos, a nos perdoarmos aos nossos inimigos enquanto está ao nosso lado. Significa isso, ao nosso caminho. Significa o caminho de Jesus e o conselho de Jesus era extraordinário, porque toda animosidade que tenhamos aqui é bom buscarmos já nos apaziguar com esses irmãos aos quais cometemos algum engano, ou eles cometeram conosco, porque se porventura perdermos essa oportunidade, poderá demorar um bom tempo para voltarmos a nos encontrar. Esse é o grande conselho de Jesus. E por quê?
Nós vamos ver em obras vindouras, por exemplo, lá no livro Ação e Reação, que, por exemplo, um desencontro como esse, não apaziguado aqui, passou 60 anos para possibilitar uma nova encarnação junto. Isso porque, quando desencarnamos, às vezes vamos para regiões bastante díspares, diferentes. E uma das pessoas envolvidas nesse problema lá passou 60 anos na região das sombras. E o que impossibilitou a reencarnação. Então, aliás, tudo de Jesus é muito sábio, mas está aí a principal importância, porque enquanto a gente não se apaziguar, não se perdoar, continuamos a mandar energia deletéria para os outros. Por isso que existem processos obsessivos. E, por outro lado, esse reencontro pode demorar muito, não porque Deus deseja, mas em função das circunstâncias, né? Então, quando eu falo dessa reengenharia espiritual, é esse maravilhoso instrumento que Deus nos coloca, que é a reencarnação, das possibilidades que temos de encontrar todas as criaturas que temos problemas uns com os outros, né? Nos possibilitar o reencontro na carne, de sorte que possamos desatar os nós do passado, os problemas do passado. Isso é um problema muito interessante, porque ele busca encontrar as pessoas que estão em condições de encarnar, e, quando eu estou dizendo que nem todos estão em condições de encarnar, para encontrar todo mundo, na qualidade de mãe, filho, pai, irmão. E essa é uma coisa extraordinária, porque, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. E Deus, como Pai misericordioso e bom, deseja a felicidade de seus filhos. E só conseguimos encontrar a felicidade se tirarmos de nossos corações os ódios, os ressentimentos. Por isso, Deus propiciona pela reencarnação esses encontros extraordinários, de sorte que a gente possa, todos nós, desatar esses nós e trilharmos o caminho da redenção espiritual. Essa é onde está a beleza que nos mostra a doutrina espírita, que quando desencarnamos com os corações cheios de sentimentos infelizes, de que fazemos mal uns aos outros, o remorso é terrível e nossa mente nos cobra muito. Chega um momento que a gente implora ao Pai a possibilidade da reencarnação. E muitos que têm uma reencarnação difícil e acham que é castigo de Deus, que Deus é Pai e não castiga ninguém, é o contrário, é fruto da misericórdia do Pai, do amor de Deus, que cria essas possibilidades de reencarnarmos para que possamos resolver essas questões, transformar os elos de ódio em aliança de amor e sigamos em frente. Bom, de fato, diz André Luiz, eu identificava perfeitamente a situação. Que situação? Que Joãozinho tinha uma energia diferente das meninas. Disse ele, o rapazola, que é Joãozinho, não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno do Evangelho no lar, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Ou seja, as meninas ficaram radiantes quando a mãezinha convidou todo o Evangelho do lar, mas Joãozinho veio a contragosto, botei a observação, que é a contragosto, ou seja, ele efetivamente não estava vestido com a luminosidade das crianças e da mãe. Esse é um ponto, porque nós sabemos que o nosso espírito, se tivermos méritos, estamos revestidos de luz, senão a obscuridade está lá, se não tivermos luminosidade. E de pronto já dá para ver o espírito de Joãozinho, era diferente em termos espirituais das meninas. Então, essa informação que a Aniceto passou para o André Luiz, ele já tinha percebido a diferença, digamos assim, energética entre as meninas e Joãozinho, né? Da luminosidade. Bom, com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume. Ou seja, todos já sabiam como proceder. Não era uma coisa novidade, não era uma coisa chamar, vamos fazer evangelho hoje, se ninguém sabe o que é, fica aquela, bom, mas como é que funciona? Não, todos já sabiam da funcionalidade, deixando claro que era uma habitualidade já da família, já fazia parte do dia a dia da família, todo mundo já sabia como estabelecer, por isso que ele fala que era um costume já da família. Muito bem. A filha mais velha, eu botei aqui 16 anos, eu lembrei que Joaninha era a menina mais velha dos 5 filhos, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recorte de jornais. É muito interessante a gente entender esse exemplo que vai ser dado aqui no Evangelho, no Evangelho no Lar, na casa de Dona Isabel. A importância de termos, por exemplo, aquelas criaturas sofredoras, não só se conhecemos amigos queridos, mas aqueles outros que ouvimos na imprensa, nos jornais, etc., que passou por um transtorno muito dramático, um suicídio, um atropelamento, uma morte violenta, que nós sabemos que tudo isso acontece, o espírito fica profundamente perturbado do lado de lá,
E o valor intercessório pela prece é de uma caridade extraordinária. Nós vimos isso já quando vimos lá, quando estudamos a prece de Ismália, os benefícios extraordinários que a prece traz como instrumental de consolo, de intercessão por qualquer criatura. Temos a caridade de fazer uma prece por alguém, esse benefício chega de pronto. Não há uma prece sem que tenha um resultado, nos diz Aniceto, nos diz, melhor dizendo, o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, né? E a gente viu claramente lá na prece de Ismália isso. Então, o objetivo é entender a importância. E mais ainda, quando realizamos a caridade por alguém, o maior beneficiário, não tenha dúvida que somos nós. Ou seja, atingimos o objetivo de ajudar outrem, mas no nosso prontuáriozinho espiritual vai estar escrito. Lembremos que sempre aqueles aos quais beneficiamos não só reverberará por aquele que beneficiamos, mas certamente serão-nos gratos aqueles que amam aquela criatura, não só o beneficiário. Pai, mãe, amigo espírito, todos ficam gratos. E na hora que necessitamos da ajuda, eles estão lá, de pronto para nos ajudar, em função da reciprocidade. Todo bem feito, ele reverbera. Todo bem feito, aquele beneficiário nunca vai esquecer do bem que recebeu. E mais, todos os que o amam, aquele que beneficiamos, também. Então, na hora que necessitarmos, eles estarão de pronto para nos ajudar também. Então, nós somos um beneficiário da ajuda que fazemos aos outros. É isso, o teor maior da lição é essa, entendendo o porquê da história dos recortes, para nos alertar da importância de ser um protagonista da caridade, e a prece é um instrumental extraordinário, a ligação nossa da criatura com o Criador. Muito bem. A viúva, Dona Isabel, sentou-se à cabeceira da mesa, né? E após meditar breves instantes, a uma certa concentração, recomendou à pequena Nelly, né, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, a menininha, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis e desencarnados sentaram-se respeitosos. Olha, interessante a gente entender isso. Lembremos, a casa de Dona Isabel era o retiro, o local de repouso, entre aspas, um hotel, entre aspas, a grosso modo dizendo, onde se acolhiam, onde ficavam, onde se juntavam os trabalhadores de nosso lar, em serviço na terra. Então, a casa de Dona Isabel estava repleta de trabalhadores do nosso lar. Na hora do culto do evangelho lá, todos se sentaram à mesa para também, naturalmente, para comungar daquele momento especial, né? Então, todos os trabalhadores que naquele momento repousavam na casa sentaram-se ao redor, respeitosos para ajudar, colaborar e também fazer prece, participar daquele momento especial de orações. Isidoro, que é o esposo de Dona Isabel, e outros companheiros mais íntimos do casal, ou seja, os amigos, permaneceram ao lado de Dona Isabel, a dona da casa, sendo quase todos eles vistos e ouvidos por ela. É interessante também ter os 20% de relembrar, lá nos capítulos pregressos, capítulo passado, em que fora dito que, não obstante Dona Isabel ser uma médium extraordinária, ela tem visão só de 20% do que acontece dentro da casa. E foi explicado por quê. Os benfeitores, os orientadores espirituais daquela casa, daquele trabalho extraordinário, não deram a visão 100% a ela do que acontecia ali, para evitar que houvesse, de parte dela, algum desequilíbrio, que muitos atendimentos, a gente vai ver mais na frente, naquela casa acontece de espíritos sofredores. E ela, uma pobre viúva que sustenta 5 filhos, precisa do trabalho dela para sustentar a família, se ela visse tudo aquilo, poderia perturbá-la, né? Poderia perturbá-la no desempenho de suas funções como mãe no dia a dia. Então, ela só tem uma visão de 20% do que acontecia, mas na hora da prece, ela conseguiria ver perfeitamente o esposo e os espíritos mais próximos que estavam colaborando com ela naquele momento importante do Evangelho. Muito bem. Aí eu botei aqui a minha observação. Imagine-se a emoção de Dona Isabel. Deu o esposo ao lado dela e os amigos queridos, colaboradores ali ajudando a ela naquele trabalho. Eu fico só imaginando, se estivesse no lugar dela, qual seria a emoção de ter o esposo desencarnado há 3 anos ali colaborando ali ao lado dela. Sentir que está sendo amparada não só por ele, mas por um grupo de amigos.
profundamente amparada. Isso é importante demais entender. Muito bem. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientais, do ambiente, se tornaram muito mais intensas. E por quê? Por uma questão muito singela. Lembremos que naquele ambiente estava repleto de trabalhadores espirituais de nosso lar, e todos estavam ali uníssonos com o mesmo propósito, da prece, da oração, do sentimento, da bondade e tal. Essa junção de energias, essa luminosidade voltada para o mesmo propósito, aumentou certamente muito mais, né? Ele falou que muito mais intenso, o ambiente, a casa ficou toda iluminada, né? Profunda sensação de paz envolveu-me o coração. Aí eu botei essa observação para a gente relembrar da importância do sentimento uníssono no campo do bem. Eu vou dizer a confluência dos sentimentos nobres. Vocês estão lembrados, meus amigos, que quando a gente leu lá em Nosso Lar, que numa noite iluminada, quando Lísias e os amigos foram para o campo da música e retornaram, estava André Luiz na casa de Dona Laura, que é a mãe de Lísias, na casa dele, quando Lísias volta. E Lísias chama, de repente, André Luiz para conversar lá no quintal da casa. Uma noite enluarada, uma noite linda. E André Luiz notou uma paz impressionante. E ele nunca tinha sentido uma paz tão profunda, disse André Luiz. E então perguntou a Lísias, o enfermeiro amigo, do porquê daquela paz tão extraordinária. E então Lísias explicou que naquele momento, sempre todos os dias, sempre todas as noites, naqueles horários, havia um compromisso dos espíritos equilibrados de nosso lar, de todos naquele momento, entrar em sintonia de paz, de harmonia, de pensar no bem, etc, etc. E esse sentimento coletivado funciona como uma prece coletiva. E o efeito é extraordinário. Se todos pensam no bem, cria-se uma atmosfera de paz imensa. Era exatamente o que estava acontecendo naquele ambiente na casa da Dona Isabel, a mesma coisa. Todos que estavam ali, o grupo de espíritos que estavam ali, todos estavam com o sentimento do bem, entendendo o momento do culto no lar, todos em prece, todos em harmonia. Então, André disse que a paz que sentia no coração dele era imensa, exatamente o mesmo efeito. Vocês estão lembrados quando André Luiz Vicente e Aniceto chegaram, por exemplo, ao posto de socorro de Campo da Paz? Lá fora do Campo da Paz, o ambiente era terrível, mas quando eles entraram em Campo da Paz, sentiram a atmosfera diferente imediatamente. Por quê? Porque as criaturas de dentro do Campo da Paz têm um sentimento de harmonia e de paz, criam uma atmosfera diferente. É essa a explicação. É fácil de compreender. Muito bem. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. A menininha de 9 anos. O que ela diz? Senhor, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Se está em vossos santos desígnios que recebemos mais luz, olha que beleza, mais luz, só se recebe mais luz quando, na verdade, há merecimento, há sentimento, há bondade. Permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Ou seja, a compreensão no trabalho evangélico, certamente a junção dessa compreensão no trabalho vai fluir muito mais e certamente as luzes virão naturalmente como consequência do processo do trabalho. Essa foi a prece da menininha de 9 anos, maravilhosa, com lucidez impressionante. Dai-nos o pão da alma. Qual é o pão da alma, gente? O pão do corpo, a gente sabemos. Nós sabemos que nutre o corpo físico, mas o pão da alma é o amor, diz lá o capítulo 18 do Nosso Lar. O amor, o alimento das almas. Quando Jesus dizia, diz lá a Dona Laura, alimentar, amar uns aos outros e alimentar uns aos outros. Sempre que temos a capacidade de amar, de entender, de ser fraterno com os outros, estamos alimentando. Isso é o pão da alma, que Jesus falava, né? Nem só de pão vive o homem, dizia o Mestre Jesus. Estamos usando o pão do Espírito. Alimentar o Espírito para seguirmos em frente, fortalecido. Muito bem. Dá-nos o pão da alma, a água da vida, sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Sim, sucinta, mas muito bela prece para uma menina, criança de 9 anos, o que mostra que é uma criança já espiritualizada. Afinal de contas, ela veio de nosso lar com esse propósito. Então, é uma criatura com certo grau evolutivo. Dona Isabel pediu a filha mais velha. Quem é a filha mais velha? Joaninha, que tem 12 anos, tem 16 anos. Pediu a filha mais velha que lesse uma página instrutiva e colaboradora. Ou seja, a famosa leitura inicial do Evangelho. Não tem a leitura inicial? O comentário evangélico, no final, a prece, etc. E a leitura final do Evangelho. Muito bem. A leitura inicial. Presta atenção que é interessante.
Dona Isabel pediu a Joaninha que lesse uma página do título de colaboração. E em seguida a leitura que ela fizesse, a leitura inicial, também buscasse aquela cadernetinha com as anotações que ela falou, algum fato interessante do noticiário comum. Que é o noticiário comum? Nos jornais, minha filha, dê uma olhada lá, anote um fato de alguém que está sofrendo muito e traga o nome para a gente fazer uma prece por ela. Essa é a história. Ela é para a Joaninha fazer a leitura, em seguida, dar uma olhada na cadernetinha que ela anotou das informações da imprensa, né? Ao que a Joaninha atendeu, lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário, né? Olha que interessante a história. O capítulo do livro da leitura preparatória do Evangelho no Lar foi sobre a irreflexão. Preste atenção que é interessante. O título da leitura prévia foi sobre a irreflexão. E um episódio triste do jornal Lei, que ela buscou no jornal, anotado na cadernetinha, e ela vai ver esse episódio, muito bem. A primogênita, Joaninha de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, que denota a origem do nosso lar como espírito com certo grau de evolução, parecia impressionada. Impressionada com o quê? Impressionada com a notícia triste que ela viu do jornal, do dia, do fato que aconteceu aquele dia. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de doloroso suicídio. Lembre-se, ela fez a leitura inicial, que era sobre a questão da irreflexão, e falou, e leu a notícia do jornal que falava de uma jovem que tinha suicidado. Essa é a história. Muito bem. O repórter da noticiário gravava a cena do suicídio com características muito fortes, ou seja, aquele estardalhaço, né? Detalhes da vida dessa pobre jovem que cometeu um fato grave na vida dela, né? Um fato dramático da vida. E o repórter, para vender jornal, trouxe em cores fortes, contando detalhes, como ficou o corpo. Assim, nós sabemos o alarde que a imprensa dá. E aí eu lembro demais de um relato extraordinário feito por Divaldo Pereira Franco, acho que vocês conhecem, o suicídio do trem. E eu acho que ele é muito simbólico para o exemplo que Dona Isabel está trazendo no Evangelho, da importância da prece intercessória, da caridade extraordinária que é a gente buscar alguém que nem conhece, mas que o viu, que passou por um infortúnio terrível, podia ser qualquer um de nós. A importância de sermos, em nome de Deus, assistindo os filhos de Deus, ajudando uns aos outros. Deus assiste o homem pelo homem. Lembre-se, Divaldo Pereira Franco contou uma história muito comovente de Divaldo, que há muitos anos atrás, ele tinha um hábito, exatamente como Dona Isabel diz aqui, talvez inspirado neste livro, de anotar numa cadernetinha dele o nome das criaturas que se suicidavam. Ele buscava na imprensa exatamente o que Dona Isabel diz aqui, no livro. Esse livro é de 40 e pouco. É muito possível que ele tenha inspirado aqui, bebeu nesta fonte aqui. Muito bem. E ele disse que tinha a cadernetinha que anotava o nome dos suicidas, das pessoas que foram assassinadas, situação difícil, anotava na cadernetinha, e segundo ele, quando terminava o trabalho dele, as psicografias, de madrugada, pegava a caderneta, ia para a janela, ficava observando as estrelas, vendo a posição de uma estrela que ele gostava de olhar, e começava a fazer as preces. Não de todas, prece por todas aquelas pessoas, fazia. Depois, de um certo tempo, toda noite ele fazia isso, toda noite. Muito bem. Mas um fato comoveu Divaldo especial. Fora de um senhor, pai de 10 filhos, que, em momento de desespero, se atirou diante de um trem e teve o corpo estraçalhado completamente pelo trem. Ele ficou muito impressionado com o relato do drama daquele senhor em desespero. Deixou 10 filhos órfãos, um drama, família miserável, uma situação dramática. E ele ficou muito comovido e anotou o nome desse senhor no livro, no caderninho dele. E todas as noites ele fazia prece por todos, mas esse ele fazia mais ainda, mais demorada, pedia que Deus intercedesse por esse senhor, que ele não fez por mal, ele não tinha compreensão dos desdobramentos daquilo, que Deus iluminasse o coração daquele senhor, daquela família. Segundo Divaldo, fez prece para esse senhor por 15 anos seguidos. Não é fácil, não. 15 anos seguidos. Muito bem.
Diz ele que depois desse tempo, numa certa noite, estava ele, Divaldo, por um problema pessoal, muito abalado, muito triste, muito desequilibrado, muito desarmonizado, muito triste, com a vontade imensa de chorar. Mas chegou a hora de fazer a prece que toda madrugada fazia antes de dormir. Pegou a caderneta, foi para a janela, olhou a estrela, mas que estava tão acabrunhado, estava tão sofrido, que não tinha naquele dia condições de interceder por ninguém. Estava com angústia muito grande e a vontade de chorar muito, muito grande. Entretanto, disse ele, até rindo, que era muito engraçado, que ele não conseguia chorar, porque ele disse que ele disse, eu tenho inveja de quem chora, verte lágrimas, eu não consigo fazer. Eu acho que eu choro para dentro, ele dizendo, engraçado. Eu choro para dentro, eu fico profundamente triste, mas não consigo chorar, diz ele. É um problema que eu tenho. Mas naquele dia a angústia era muita. E, para minha surpresa, a emoção foi tanta que eu comecei a chorar. Lágrimas e borbotões. Nunca acontecia, diz ele. E quando começou a chorar, entrou um espírito no quarto dele. Eles viram esse espírito entrar. E então ele continuou lá e tal. E o espírito disse, mas meu irmão, por que você está chorando? Só, olha, eu estou chorando, eu estou com um problema muito grande, estou com uns problemas assim assados. Aí o espírito, mas meu amigo, não chore, porque se você chorar, eu também chorarei. E Divaldo, mas por que que se eu chorar, você vai chorar? Qual é a razão? Eu não entendi. Ah, meu amigo, você não imagina o porquê. Eu sou aquele moço, aquele senhor que há 15 anos você faz prece por mim. Aquele do trem, lembra? Meu amigo, você não imagina o porquê que eu tenho tanto amor por você. Eu tenho um grande amor, uma grande gratidão a você. Porque há 15 anos, quando esse fato doloroso aconteceu, que eu não conseguia, por muitos anos, sequer um minuto de repouso e de descanso. Porque a todo momento, você não imagina os tormentos que é alguém que se suicida, especialmente numa circunstância dessa. O tempo todo a cena do suicídio passa na minha mente. Eu vejo o trem se aproximando, escuto o apito do trem, as luzes do trem, e sinto ele passando em cima do meu corpo, dilacerando, estraçalhando meu corpo. Quando termina, vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, uma coisa sem fim. Um sofrimento terrível. Passei anos nessa situação. Entretanto, algum tempo depois, comecei a sentir um alívio dessa dor profunda e sem sossego. Comecei a sentir um alívio desse problema, né? E esse alívio vinha por alguns momentos. Eu sentia um alívio, depois o trem vinha. Com o tempo foi melhorando, foi melhorando. E então, com essa melhora, eu comecei a entender que tinha alguém intercedendo por mim. E então, numa noite, eu busquei procurar esse benfeitor que fazia prece por mim. E então vim até aqui o seu apartamento. Entretanto, você não me via. E Divaldo até fala que, em função da diferença vibracional, Divaldo não conseguia identificar o espírito dele ali no apartamento dele. Ele disse, olha, quando eu cheguei aqui no meu apartamento que o vi, quis saber quem era. E então apareceu minha mãe. Olha que informação interessante, que bacana. Então apareceu minha mãe e disse que o senhor era um benfeitor, que pedia intercessão pelos desgraçados, pelos miseráveis, que o senhor era um benfeitor. E então fiquei muito agradecido pela sua ajuda, e desde então o senhor tem feito suas preces. E eu tenho melhorado gradativamente, muito grato ao senhor por isso. É tanto que depois de muitos anos consegui, inclusive, voltar ao meu lar, minha antiga casa. E foi um choque muito grande, meu amigo, disse ele, a Divaldo. Não imaginam, as pessoas não imaginam que o suicida não só comete um crime contra ele próprio. Não entende como é devastador o nosso débito, porque nós encaminhamos um sofrimento para muitos outros, diz ele. E cheguei lá, quando encontrei minha ex-companheira, ela me amaldiçoava o tempo todo, porque eu a abandonei com 10 filhos, numa condição miserável. E ela me amaldiçoava o tempo todo por isso, porque abandonei meus filhos passando fome. Ele disse, o senhor não imagina que uma das minhas filhas, pela fome que passava, precisou vender o corpo para se alimentar. Ela precisou se prostituir. Visitei, inclusive, no local onde ela se prostituía. Foi para mim uma dor profunda saber que meu suicídio e a minha ausência,
ocasionou uma situação dramática como essa. Um dos meus filhos, disse ele, em função da falta de alimento, da falta de cuidado, enveredou pelo crime. Foi visitá-lo preso em uma detenção. Foi uma dor profunda. E aí eu entendo, aí eu passei a entender que o débito dos suicidas não é só do dar cabo à vida, que é contra a lei de Deus, mas devasta as nossas famílias. Isso tudo é debitado a cada um de nós, além de ficarmos com nossa consciência profundamente pesarosa, disse ele. Então, eu queria pedir ao senhor que não chore, disse o espírito, depois desse relato, que deixou Divaldo emocionado, né? Porque eu amo muito, e se o senhor chorar, eu vou sofrer também aqui, vou chorar com o senhor, disse Divaldo, né? E então, Divaldo, emocionado com a situação toda, disse que o espírito abraçou e os dois choraram, de verdade, um bom tempo, um consolando o outro. E aí, então, Divaldo perguntou, mas por que você está chorando? Ele disse, eu estou chorando de felicidade, disse ele. Porque é pela primeira vez, depois de tantos anos, eu tenho condições de ajudar alguém. Estou aqui lhe consolando e queria lhe agradecer muito por isso. Gente, eu estou contando com tanto detalhe esse episódio para mostrar a importância da intercessão, a importância da caridade, a importância da prece, a importância da intercessão. Esse fato contado por Divaldo, que é divulgado, está no livro, inclusive, O Semeador de Estrelas, está lá nesse livro. Ele é muito importante que, junto com esse ensinamento de Dona Isabel aqui, sedimenta um ensinamento muito rico para cada um de nós, que possamos ser portador dessa caridade extraordinária, possamos ser portador das preces intercessórias pelas pessoas. É muito importante por isso. Muito bem. A leitora estava trêmula, ou seja, Joaninha, lendo a situação da moça, estava trêmula, sensibilizada com a situação da moça que desencarnou, vítima do suicídio. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, ou seja, lembre, Joaninha fez a leitura preliminar, a leitura inicial do Evangelho lá, né, que era sobre reflexão, viu o caso da moça suicídio, leu, né, em seguida Dona Isabel, quando faz o Evangelho, né, em casa, abre aleatoriamente o Evangelho, não é assim? Muito bem. Ela abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Olha que informação interessante, mas é verdade. Eu via, diz André Luiz, que Isidoro, ou seja, o esposo dela, diz Isabel, do nosso plano de ser desencarnado, intervinha na operação, ou seja, ele procurava no Evangelho algo que tivesse ligação com a prece inicial. Não é tão comum de ver isso, gente, no Evangelho lá. A prece inicial tem tudo a ver com a leitura inicial, tem tudo a ver com a leitura do Evangelho. Casados casam como uma luva, né? Porque exatamente é a interferência. Não há um acaso nessa história. Estão dizendo aqui que Isidoro estava procurando lá no Evangelho, que intervinha, ajudando a focalizar o assunto. Não, dizer, procurar um assunto no Evangelho que tivesse ligação com a leitura inicial, que era sobre a reflexão. Que interessante, não é não? A seguir, fixou o olhar, Dona Isabel, na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta, e é exatamente esse tempo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. O reino dos céus é semelhante, uma similitude, o reino dos céus, com um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo, ou seja, no campo do seu coração. Essa é a ideia, essa é a mensagem evangélica que está lá em Mateus. Muito bem. Observei, diz André Luiz, então, um fenômeno curioso. Olha quanto ensinamento tem sido trazido desse evangelho lá. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, ser o espírito mais elevado de que todos que ali estavam, né? Pelas vestes resplandecentes, pelas vestes iluminadas, resplandecentes de luz, né? Colocou a destra, ou seja, a mão direita, na fronte da generosa viúva, Dona Isabel. Ele colocou a mão direita na fronte de Dona Isabel para inspirá-la sobre a interpretação do Evangelho sobre o grão de mostarda.
Antes que ele perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Ou seja, ele ia explicar, minudenciar a simbologia do grão de mostarda que Jesus se reportou lá no Evangelho. Muito bem. Olha que a explicação é muito interessante, preste atenção que é muito interessante. Os que estiverem, diz Aniceto, nas mesmas condições dele quem? De Fábio Aleto, em condições assimiladas por sintonia, poderão ouvir-lhe os pensamentos. Eu botei aqui sintonia, exatamente. Quem sintonizar na mesma faixa que ele conseguirá perceber toda a beleza da explicação de Fábio Aleto, da forma como ele explicou, da forma como ele entendia a explicação para a parábola do grão de mostarda. Mas, diz Aniceto, os que estiverem em zona mental inferior à de Fábio Aleto receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, ou seja, os encarnados não veem Fábio Aleto, certo? Os encarnados receberão as informações de interpretação verbalizadas por Dona Isabel. Ela vai falar sobre, ela sendo inspirada por Fábio Aleto. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio Aleto. Teremos quem? Eles, encarnados, que estão na mesma faixa de Fábio Aleto ou similar. A luz do verbo de Fábio Aleto na tradução do verbo materializado por Isabel. Ou seja, os que não estão na faixa de Fábio Aleto receberão a interpretação conforme a capacidade de Dona Isabel de captar ela os ensinamentos de Fábio Aleto. É um fenômeno interessante para a gente entender isso, né? Muito bem. Nosso mentor, ou seja, nosso amigo Aniceto, né, não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro, Dona Isabel, entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. A luz de quem? De Fábio Aleto, captando as informações que vinham do espírito dele. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Gente, isso é muito interessante a gente compreender. Dona Isabel estava recebendo as informações do espírito sobre a explicação daquele ponto, mas não é só isso. A gente vai entender e vai compreender que Dona Isabel captava, não conseguia captar tudo. A diferença vibracional entre ela e Fábio Aleto era bastante forte. Algumas palavras, algumas informações, ela não consegue captar tudo. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Muito bem. Lemos hoje, meus filhos, Dona Isabel falando, lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão. Que página é essa? A página que Joaninha leu, a leitura preparatória. Até ter que parênteses aqui, preparatória. Certo? Então, leram sobre a reflexão, que é a leitura preparatória, e, em seguida, Joaninha também leu a notícia do suicídio em tristíssimas circunstâncias de Dona Isabel. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Que informação interessante. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amor verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. Gente, o amor é um sentimento de beleza, é um sentimento de fraternidade, é um sentimento que acalma. O amor é um sentimento, quem tem o verdadeiro amor, sequer não há exigência que os outros nos amem. É um ato, digamos assim, é um ato do coração de quem ama de verdade, que não há exigência de absolutamente nada. O amor liberta. Você ama e pronto. Não tem nenhuma exigência de parte do outro lado. O amor é um ato contrário à violência. Quem ama não machuca, quem ama não mata. Se alguém mata e que alguém machuca, se alguém maltrata, não é amor. É qualquer uma coisa, perturbação, doença, paixão, mas não é amor. Amor é um sentimento tão nobre, tão grandioso, que ilumina, tranquiliza, harmoniza. Quem ama, cuida. Quem ama tem cuidados, nunca machuca. Então, as pessoas que machucam, está longe de ser amor. É isso que diz aqui. Né? A vida nunca espalha morte, o contrário, né? Espalha beleza.
Muito bem. Diz, então, Dona Isabel, inspirada por Fábio Aleto. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida, ou seja, lembre-se que a leitura inicial era sobre a irreflexão. Ele já está fazendo um paralelo da irreflexão, que é exatamente a leitura preparatória, com o fato acontecido com a pobre suicida. Ele está dizendo, olha, essa jovem estava doente, estava perturbada. Perturbada significa ela poder estar sendo alvo de um processo obsessivo dramático, está com problemas de saúde, desequilíbrio. Não podia ser por amor. Amor é contrário à violência. Amor é contrário à auto ou à violência a alguém. Entregou-se a jovem, diz ela, a paixão, que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Gente, paixão e amor são sentimentos completamente diferentes. Paixão é um sentimento muito mais ligado, digamos, podemos assim colocar, muito mais ligado à animalidade. É um sentimento sem equilíbrio, é um sentimento desequilibrado. É um sentimento que não mede as consequências. Se toma medidas precipitadas. Por isso que ele está dizendo que estava doente, perturbada ou irrefletida. Significa ser refletida, sem pensar. Sem pensar nas consequências do ato, né? Muito bem. Então, a paixão que entregou essa paixão, a paixão confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento, né? O sentimento, porque é uma atitude tomada sem equilíbrio, né? E aí você compreendeu o seguinte: nós criaturas criados simples e ignorantes, no começo, somos ligados à animalidade. Nós agimos por impulso, por instinto, como animalidade, né? Pessoas que agridem sem refletir sobre, por exemplo, as consequências de uma agressão física ou moral aos outros, estão muito mais ligadas à animalidade, né? Estão muito ligadas ao impulso, né? Quando a criatura começa a se humanizar, vai começar a pensar 2 ou 3 ou 10 vezes a respeito das repercussões. Quando você começa a evoluir, ele começa a pensar nas repercussões dos seus atos. E aí começam a só tomar medidas depois de pensar nos seus atos. Mas a paixão está muito mais ligada à animalidade, ao instinto, né? Uma coisa sem controle, sem equilíbrio, né? Muito bem. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte, esse sentimento irrefletido, esse sentimento sem controle, né? Ou a morte, não é longa distância, diz Fábio Aleto, traduzido por Dona Isabel. Muito bem. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, diz ela, com um sentimento de simpatia fraternal, ou seja, para essa criatura que fora vítima de um fato tão dramático, tão grave, não cabe aqui a gente nenhum ato que não seja julgamento nenhum, muito pelo contrário. Nós temos que ter simpatia, temos que ter fraternidade com ela, temos que ter amor para com ela, compreensão, pedir que Deus ilumine o coração dela, é só o que a gente pode fazer. Nenhum julgamento, ao contrário, nós temos que ter fraternidade, nós temos que ter um gesto de paz, de amor, não devemos ter nenhum gesto, diz ele, de julgamento algum, nem deveria, né? Que Jesus a proteja nos caminhos novos, Jesus ilumine o coração dela para ela consiga encontrar luz, harmonia, se harmonizar daqui para frente, já que foi um ato tão dramático, né? Não estamos, de Dona Isabel, examinando um ato, não. Aquele ato que ela tomou não compete de nossa parte examinar nada, nenhum, diz ela. Aquele ato, cabe a gente ter por ela fraternidade, entender o seu drama e pedir que Deus ilumine o coração dela. Não tem que julgar nada, examinar nada. Não cabe a gente. Diz ela que ao Senhor, a Deus, compete julgar a Ele. Nunca a gente, nunca. Né? Mas, ao invés de um ato, um fato. Qual é o fato? Alguém se suicidou, alguém numa situação dramática desencarnou, por uma situação dramática, e vamos pedir a Deus que ilumine o seu coração. Vamos fazer uma prece por ela, como na verdade, foi o ato de Divaldo com aquele senhor que suicidou no trem. Divaldo, de tanto fazer a prece, conseguiu iluminar o coração dele. Então, um detalhe, igual que eu me lembrei, lá do senhor do trem. Ele disse a Divaldo que ninguém da família, nem das filhas, ninguém fazia uma prece sequer por ele. A única pessoa que fazia prece por ele era Divaldo. Olha que caridade extraordinária. Divaldo conseguiu que essa criatura saísse das sombras para a luz, por um ato de amor, um gesto de grandeza extraordinário. É exatamente o que Dona Isabel está nos dizendo aqui. Não cabe examinar o ato, não, nem julgar nada.
Mas o fato é que alguém, numa situação dramática, infeliz, irrefletida, de perturbação, de uma doença, desencarnou. De cujas expressões devemos extrair o ensinamento justo. Qual é o ensinamento que a gente deve extrair disso, gente? Qual é o ensinamento? Nós devemos ter mais equilíbrio, que não devemos julgar absolutamente ninguém, né? Não devemos julgar ninguém. O ensinamento é devemos ter mais refletir mais sobre as nossas questões. Não devemos tomar nenhuma atitude de forma exasperada e refletida, né? Nós devemos ter equilíbrio. Esse é o ensinamento que a gente tem que tirar da vida, numa situação como essa, da dor profunda que é o processo como esse, que devemos ter mais fé em Deus, não julgar ninguém, dizia Jesus, não julgue para não ser julgado. Por que Jesus diz isso, gente? Não julgue para ser julgado? Não, é muito simples. Se hoje não cometemos determinados fatos que a gente julga errado, que bom, mas já cometemos. Alguém tem dúvida disso? E desde que fomos criados para cá, nós, quem somos nós? Somos a somatória de tudo que já fomos desde o começo para até agora. Se já não cometemos mais determinados fatos, que bom, mas já fizemos no passado. Por isso que Jesus nos fala para não julgar para não serem julgados. Não é? Por isso que André Luiz tem sempre o cuidado de todos os benfeitores que ele está ao lado dele, contar a história dessa criatura que cometeu graves erros, para mostrar isso, que nós estamos trilhando um caminho, somos filhos de Deus e já cometemos fatos. Não devemos julgar ninguém, como diz Jesus. Muito bem. A mensagem evangélica desta noite, a severa, continua Dona Isabel falando, estimulada pela interpretação de Fábio Aleta, né? A mensagem evangélica desta noite, a severa, assegura, né? Pela palavra do nosso divino mestre Jesus aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou em seu coração. Porque o reino dos céus, gente, é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no coração. Porque o que é o reino de Jesus? Falava tanto isso, gente. Jesus dizia que o reino dos céus é construído no coração de cada um de nós. O que significa isso, gente? Significa que o reino dos céus é como se você pegasse um campo. Olha, está ali o campo onde você vai. Daí você vai tirar seu sustento. Mas só é possível tirar o sustento se a gente for naquele campo, que está lá pedregoso, cheio de ervas daninhas, cheio de troncos, etc. E você vai lá, tem que limpar aquele campo, preparar aquele campo, fazer a correção do solo, pegar a melhor semente, plantar aquela melhor semente, depois cuidar daquela semente para que ela brote. E depois você tem que fazer a limpeza, você tem que colocar água, cuidar até que venham os frutos. Se você não tiver cuidado com o campo, continuar lá com pé, você não vai conseguir semear nada, você vai continuar chegando no inverno sem nada no celeiro, não é assim? É exatamente isso. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então, ele está dizendo que o reino dos céus, que é uma construção em nosso coração, ele é construído, essa construção, esse templo interior é construído a partir do momento em que que nós viemos a ser capazes de colocar cada dia um tijolinho nessa construção. Significa isso? De sermos protagonistas das ações no campo do bem. Da caridade, da afabilidade, da brandura, da candura, da mansuetude, da fraternidade. É isso. O material da qual é construído esse templo interior em nossos corações, o reino dos céus, é através do sentimento do amor, materializado nessas ações todas. Né? A caridade, que é o amor em movimento. A cada ato no campo do bem que a gente pratica, estamos colocando um tijolinho na construção desse templo interior. Ele estava falando também que é semelhante ao grão de mostarda, por uma questão muito... O grão de mostarda tem uma simbologia muito grande, porque é a menor semente que se tem notícia. É uma semente mínima. Quem tiver curiosidade, pode dar uma entradinha na internet e ver o que é o grão de mostarda. É uma coisinha pequenininha. Entretanto, o grão de mostarda, desde que seja plantado na boa terra, como diz aí do reino de Deus, preparada a boa terra, se é feita a correção do solo, botado o adubo, colocada a água, etc., bem cuidado, dá uma árvore frondosa, com grandes frutos extraordinários. Porque Jesus utilizou o grão de mostarda, um grão mínimo, mas que pode ter uma possibilidade extraordinária de dar muitos frutos, uma árvore frondosa. É a mesma ideia, né? Do campo é melhor. Muito bem. Que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou. Se eu semear, se eu preparar os campos do meu coração, preparar o campo, plantar a boa semente, vai dar, sem dúvida nenhuma, ações. Se eu
não cuido e não planto a semente boa, não vai ter fruto nenhum. Isso aqui é a grande verdade. Muito bem. A esfera carnal, diz Dona Isabel, volto a dizer, inspirada por Fábio Aleto, onde vivemos, está repleta de reflexões. Que é reflexões, gente? Imprudência, não é assim? Nós agimos muito pelo impulso, agimos por influência de outrem. Essa é a grande verdade. O mundo, por que o mundo vive tanta dor, tanto sofrimento, tanto crime? Porque nós somos imprudentes. Basta ler os jornais para ver o que eu falo. Crimes, injustiças, absurdos, por aí vai. Né? Raras criaturas, diz ela, começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Depois que a gente desencarna e vê a besteira que fez, ou seja, tivemos todas as possibilidades, mas não cumprimos a missão para a qual nos comprometemos. Nós vamos ver no livro seguinte, no próximo livro, que quando a gente encarna, a gente é feito um mapa reencarnatório. Toda a programação está posta lá, o que nós vamos fazer. E somos lembrados pelos amigos espirituais para. Como fora dito lá atrás, daquelas criaturas, daqueles espíritos que faliram, mostrando que cada um tinha seu mapa reencarnatório, mostrando claramente que tinha. Né? E é exatamente, não, o livro vai mostrar isso, o outro. Então, nós temos um mapa reencarnatório. E os amigos espirituais, como avisava eles lá, tem nos mostrar. Quando a gente dorme, na erraticidade, quando nós dormimos, vamos lá visitar, os amigos espirituais nos recordam disso, nos concitam a retomar o trabalho, como foram naqueles relatos todos ditos, lá dos que faliram. É isso que ela quer colocar aqui. Né? Mas, infelizmente, quando a gente mergulha na carne, nesse mundo de provas e expiações, onde o ódio, o desamor ainda impera, nós deixamos influenciar pelo meio, né? E ainda nossa vida é repleta de irreflexões, de imprudências, como, infelizmente, essa irmã querida que suicidou. Foi imprudência, perturbada, etc. Né? Terminou desencarnando, supostamente por amar demais. É um ato, a violência, como foi dito muito bem, é um ato contraditório ao amor. Muito bem. Raras criaturas, muito bem. Não devemos fixar, diz ela, o pensamento, não tão só tem que ter aqui o destaque. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem, ou seja, não é só olhar o caso dessa jovem, que é um caso de reflexão que levou ao suicídio, em condições tão dramáticas de Dona Laura aos filhos, ao nos referirmos aos ensinos e agora. Ou seja, quando fala da reflexão, que é a mensagem, volto a dizer, da leitura preparatória, não devemos pensar só no caso dessa jovem, diz ela. Não. Há homens e mulheres, diz ela, com maiores responsabilidades, já maduros, com instrução, isso quer dizer, com instrução, etc., em todos os bairros que se evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo do sentimento, dos negócios, das relações sociais. Não é assim, gente? Basta a gente ver, infelizmente, a mídia do dia, os jornais do dia, a internet do dia, para ver político desviando dinheiro da merenda escolar, desviando dinheiro dos recursos da Covid, que salva vidas, desviando dinheiro do remédio do hospital. A gente não vê tudo, infelizmente, né? Do hospital. Isso que é isso, não é exatamente reflexão, gente. É exatamente o que ela quer dizer. Gestos de dramático de pessoas que supostamente teriam mais condições e cometem graves erros, graves crimes. É isso que ela quer nos colocar, né? Nós devemos ter muito cuidado. Não é só o caso dessa moça, está dizendo ela. Infelizmente, a vida e reflexão faz parte ainda do dia a dia de um planeta como o nosso. É isso que ela quer nos colocar, né? Muito bem. A mente desequilibrada, diz ela, pela irreflexão, volto a dizer, a reflexão é a leitura preparatória, todas as mentes equilibradas da reflexão permanecem neste mundo, nós encarnados, quase por toda parte. Infelizmente, faz parte do nosso dia a dia ainda, quer dizer isso. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Que interessante isso, né, gente? O que significa as coisas pequeninas, gente? Gente, a nossa vida, se a gente não se preocupar em fazer bem feitas as pequenas coisas, se a gente começar a desequilibrar e desarmonizar as questões, não, isso aqui não tem muita importância, vai deixando, você se desorganiza. Um pequeno problema junta um monte de pequenos problemas, o pequeno problema é como se soltar
numa ladeira uma bola de neve. Ela vai juntando, daqui a pouco a bola de neve nos atropela, passar por cima da gente. É exatamente isso. As pessoas que têm reflexão como prática de vida, que não se preocupa, que não resolve, que deixa as coisas por resolver, que comete equívocos, injustiças aqui e acolá, isso começa a virar uma bola de neve. Daqui a pouco, quem cuida das pequenas coisas, daqui a pouco, são uma criatura completamente problemática, que pode chegar até uma situação como essa, ou outros assemelhados, né? Aí diz, olha, o grande oceano, grande é o oceano, diz ela, mas minúsculo é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas, e não é assim? É exatamente assim. A nossa vida é uma junção de milhares de pequenos episódios, de pequenos fatos, né? De pequenas coisas. Se você não cuida, não prima para que essas pequenas coisas se equacionem, se resolvem e dê um bom caminho, não coloca o sentimento, o bem, o bom senso para equacionar, a coisa se desanda. É isso que ela quer nos colocar, né? Fala-nos o Mestre Jesus, em divino simbolismo, da semente da mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas. Ou seja, se o nosso coração está cheio de pedregulho, de ervas espinhosas, né, diz ela, demonstrando talvez há muitos séculos, ou seja, por que muitos séculos? Porque nós somos uma criatura, eu gosto muito da expressão de Haroldo Dutra, nós somos um anjo em construção, somos. Como diz Jesus, nós somos deuses, mas nós somos em construção. Tem só a centelha divina em nossos corações, o DNA de Deus. Mas tem ainda muita escuridão em nossos corações, e essa é da erva daninha. Nós temos um monte de sentimentos desarmoniosos, desequilibrados. É esse o grande problema, né? Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas daninhas, ervas espinhosas, demonstrando talvez há muitos séculos, demorando talvez muitos séculos, em terrível esterilidade. Ou seja, se a gente não cuida do terreno do nosso coração, vai estar estéril, não vai dar nada. Se eu não preparo o terreno do coração para plantar a semente da mostarda, a mostarda não vai nascer. Se eu não preparo o terreno do meu coração para o plantio da boa semente, vai dar o quê? Não vai dar nada, né? Porque é impossível colher sem plantar, gente. Isso que ele está querendo colocar. Muito bem. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas, que não existe milagre, né? Se você não planta, se você não se prepara, não vai dar fruto nenhum. Você quer dizer isso? É indispensável amanhã. Amanhã significa preparar a terra e cuidar do plantio. Se eu não preparo a terra, não cuido do plantio, não planta boa semente, vai dar o quê? Acho que está dizendo isso. A semente de mostarda, a que se refere Jesus, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Ou seja, são esses. É a história do preparar o terreno, plantar boa semente. O adubo é a mesma ideia, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. E Jesus diz essa frase lapidar, né? Se conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras. Exatamente isso. Se você, na verdade, se tem uma árvore frondosa, você colhe uma fruta belíssima, suculenta, maravilhosa, certamente ela vem de uma árvore maravilhosa, foi plantada num bom terreno. Do mesmo falando das criaturas. Você chega em uma cidade desconhecida, aí tem uma série de obras bacanas de assistência social, hospitais, postos de saúde, enfim, praças públicas bem cuidadas. Foi isso foi um prefeito ou um benfeitor que passou por aqui, estudou, fez um trabalho extraordinário. Certamente é alguém de bem, né? Já aquele outro que passou a mão nas verbas públicas, deixou as obras inacabadas, esse foi um cara aqui que enganou todo mundo. Então, conhece o homem pelas suas obras, como diz Jesus. Aquele que é capaz de fazer boas obras, que é um bom homem. Aquele fruto maravilhoso só pode provenir de uma árvore muito boa. É a mesma ideia da história do semente do mostarda. Muito bem. Há muitas pessoas, de dona Laura, que falam bastante de humildade, só falam, né? Mas nunca revelam um gesto de obediência. Como é que você é humilde e não obedece às leis, por exemplo? Lei de trânsito, as leis, etc., as leis de responsabilidade, de respeito ao próximo. Né? Você tem só um discurso disso. Jamais, diz ela, realizam a bondade sem começarmos a ser bons. Como é que, na verdade, eu posso ser bom se eu não tenho a bondade em meu coração? Como é que eu posso obedecer às leis se eu não tenho humildade? É a mesma história. Ninguém pode dar o que não tem, gente. Para você praticar a bondade, é preciso começar a ser bom, não é não? Começar a entesourar em meu coração os gestos de bondade, para poder dar a alguém. Eu não posso tirar do meu coração o que ele não tem. Como dizia Sócrates, o homem não faz um mal por ser mal, ele faz um mal porque ele é ignorante.
Porque ninguém pode dar o que não tem. Se eu atingir a sublimidade de Sócrates, se eu atingir a iluminação, eu não mais farei o mal, porque o mal não habita mais meu coração, meu coração. Eu só tenho luz. É a mesma ideia. Muito bem. Alguma coisa pequenina, aí eu botei a questão da alicerce, porque é exatamente isso. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Você vai construir um prédio, não conhece pelo alicerce? Se você não fizer o alicerce, ele vai ruir. Você está dizendo que alguma coisa pequenina, ou seja, as pequenas questões, a preparo do terreno para poder chegarmos mais na frente. Há de ser feito. Senão as grandes coisas não serão feitas, porque você não trilhou o caminho, não preparou-se para. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós, e é isso mesmo. Né? Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. O que significa esse trabalho, gente? A reforma íntima, não é não? Tirar as sombras, colocar as luzes, tirar o mal, colocar o bem, tirar o ódio, colocar o amor, né? Tirar a agressividade e colocar a fraternidade. É isso, é a reforma íntima, né? Então, o que está falando é que devemos começar por nós mesmos, né? O trabalho máximo de relação divina em nossos corações. Sem o que não passaremos de grandes irreflexões, desequilíbrios. Se eu não quero desequilibrado, se eu não tenho no meu coração esses sentimentos nobres que irão nortear minhas ações, se meu coração estiver cheio de sentimento de desarmonia, de ódio, de ressentimento, meus atos serão desequilíbrio. Porque Jesus não dizia essa história? O mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca porque vem do coração. Se meu coração está cheio de veneno, de ódio, de ressentimento, meus atos serão nessa mesma direção. Essa é a história. Diz ela, a floresta também não começou de sementes minúsculas, não foi não? Era terra limpa. Um dia alguma semente brotou, e alguém preparou o terreno, e foi, e virou uma floresta. Porque o campo foi preparado, as sementes. Esta é a mesma ideia. E nós, espiritualmente falando, diz dona Isabel, temos vivido em densa floresta de males, nossa floresta de males, os sentimentos inferiores, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. Não é não, gente? Temos escolhido as sementes estéreis que não dão fruto nenhum. Quer dizer, Jesus lá atrás, vigiai e orai, comece a se renovar, a se transformar, substituir as sombras pela luz, que aí a coisa vai em frente. A palestra de 1 hora, de Dona Laura, o pensamento de um dia, o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas. Por quê? Se eu, na verdade, capto uma palestra edificante numa hora, eu trago algum ensinamento, já vou colocando algum ensinamento no meu coração. Ou de um dia, ou de um momento especial, eu capto, vou guardando no meu coração. É a sementinha plantada que vai se desenvolver no meu coração. É as pequenas coisas que ela fala. Temos cuidado com as coisas pequeninas e selecionaremos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão, né? Fazer as coisas com reflexão, pensando nas consequências, observação minha, é exatamente isso, né? Se a gente começar a colocar amor no que fazemos, pensando nas consequências dos nossos atos, aí a coisa mudará completamente. É a famosa reforma íntima que a gente precisa fazer, que tantos nos concitados a pensar, como Jesus nos dizia, vigiar e orar tem que ser um mantra na vida da gente. Vigiar e orar é um mantra. Porque o vigiar é contra os sentimentos negativos que chegam à nossa mente. E quando eles chegam, nós devemos entrar em prece. Que a prece é você elevar a sua sintonia. Se você eleva a sua sintonia com a espiritualidade mais elevada, aqueles sentimentos harmoniosos desaparecem. Por isso, o vigiar e orar tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Um mantra. A verdade é essa. Muito bem. E aqui, a última parte desse capítulo 35, tão rica em informações, diz o seguinte: toda vez que pegarmos desses grãos de Dona Isabel, consoante a palavra divina, semeando, ou seja, plantando no campo íntimo, né? Recebemos do Senhor todo o auxílio necessário, é lógico, por sintonia. Se eu, na verdade, coloco no meu coração sentimentos bons, ora, por sintonia, eu elevo minha faixa vibracional, vou receber ajuda das entidades que têm o mesmo sentimento. Conceder-nos-á, diz ela, a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior.
eu vou ter que é a sintonia com o belo, com o bem, com o justo, exatamente. Se eu coloco os sentimentos do bem no meu coração, se eu elevo minha faixa vibracional, passo a sintonizar com o bem. Essa é que é a história. E virá, por acréscimo. Quantos projetos extraordinários foram realizados, conhecemos, de assistência, com pessoas não tinham condições alguma, mas tinham um desejo no coração de fazer o bem. Grandes coisas foram feitas. Tantos gestos, está lá a mansão do caminho, para mostrar o exemplo extraordinário que eu estou falando. Todos aqui que desejam fazer o bem, mesmo que não tenham recurso, Deus encontra o caminho, mostra o caminho. Porque essa sintonia que ela está falando aqui é exatamente a mesma ideia. Né? Mesma ideia. Nossa semeadura, diz ela, nosso plantio crescerá. E em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, isso ela falando com os filhos, né? A ciência do começar. Tudo tem que começar. Se eu não começar, não vai chegar a lugar nenhum. Comece a preparar o terreno, isso quer dizer. Lembrando, a bondade de Deus a cada instante. Sempre, né? Prepare o campo. Do alicerce. Qualquer construção, se você não faz alicerce, ela vai ruir. Essa é a ideia. Muito bem. O mestre não nos desampara, de Dona Isabel. Segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, diz ela, confiança e alegria. Se busquemos a sintonia com o bem, com a paz, com a harmonia. Tudo virá. Reparei que Fábio Aleto, o que estava inspirando Dona Isabel para dar a interpretação do Evangelho, André Luiz dizendo, retirou a mão da flor de Dona Isabel. Lembra que ela estava sendo inspirada por ele. Ela retirou a mão da fronte, da destra. E observei que ela entrar a meditar. Ou seja, de repente foi cortada a energia que ela estava recebendo. Como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Ela vinha raciocinando, de repente esse foi interrompido, né? Havia grande comoção na Assembleia, invisível às crianças, ou seja, os desencarnados. Os que estavam captando a essência da fala de Fábio estavam todos encantados com o ensinamento extraordinário, né? Ele está explicando isso, né? Observei, tá? Havia grande comoção na Assembleia, invisível às crianças, que, por sua vez, também pareciam impressionadas, porque elas ouviam a informação que Dona Isabel estava falando, né? Divaldo, eu nem vou contar esses casos aqui, que é tão interessante, mas é porque o tempo não vai dar. Ele conta uma história muito interessante quando de uma palestra inspirada por Humberto de Campos, que eu vou deixar para outro momento, que tem outro capítulo, senão vai dar colocar. Muito bem. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou, procuremos agora conversar um pouco. Esse é o capítulo 35, e vamos entrar no capítulo 6, que é exatamente mãe e filhos. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantíssimas, diz André Luiz, das interpretações de Fábio Aleto. Ele vai explicar agora detalhes dessa situação. A dizer, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvir a sublime melodia, lembra daquela mensagem que ela trouxe das esferas superiores, aquela música que ela tocou, sem falar nada, mas ouvia a letra? É isso que ele está falando. Tal qual, ele está dizendo que fez uma similitude dos gestos. Aquela mensagem sublime de Ismália, que ela trouxe apenas alguns ensinamentos, alguns fragmentos da música celestial, que ele ouvia, sem ela verbalizar nada, ele ouvia a mensagem, né? Com a mensagem de Fábio Aleto, que, na verdade, Fábio Aleto também trouxe informações que Dona Isabel captava algumas partes, mas ele estava ouvindo tudo, é isso que quer dizer. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam, olha, são interessantes, as informações transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. É isso que eu estou querendo que você entenda, que é importante. Ele vinha com a mensagem que Dona Isabel, pela situação dela, não conseguia captar tudo. Ela conseguia captar daquilo que ela podia recepcionar. Lembra lá da história da prece de Ismael? Cada um recebia em quantidade, lembra? Cada um viu o tono sublime de Deus, cada um recebia em quantidade, dependendo do estágio de cada um. É a mesma ideia, gente, é a mesma ideia. Muito bem, escuta só o que eu dizer aqui. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte do que ele fazia. E eu botei aqui um episódio para vocês depois conferirem lá no livro, você entende o que eu estou falando. O mesmo caso das epístolas de Paulo, que tinha como intérprete intermediário Estevão, ditado por Jesus. Gente, é a mesma ideia. Na época que, na verdade, as epístolas de Paulo, que Paulo começou a receber, Paulo de Tarso, está no livro Paulo Estevão, das epístolas, começaram a ser ditadas por Jesus. Mas tinha um intermediário entre Jesus e Paulo,
tinha Estevão, aquele que Paulo assassinou e tal. Foi um caso tão extraordinário que a vítima passou a ser o protetor, passou a ser seu amigo espiritual de Paulo. Estevão, que foi assassinado por ele, em seguida, aí mostra a grandeza desse espírito, passou a ser o protetor, passou a ser, na verdade, o amigo espiritual dele. E Estevão fazia a interpretação de Jesus para Paulo, para ficar mais palatável. Nem tudo que Jesus fala, Paulo tem capacidade de assimilar tudo ainda. É a mesma ideia, gente. Fábio Aleto falava coisas que Elizabeth não tinha, ele não tinha palavras para traduzir o que ele dizia, por exemplo. Ela não conseguia captar pelo estágio dela. Então, ela fazia a interpretação conforme o estágio que ela estava. Mas o grupo que estava ali assistindo, os espíritos, que tinham a mesma faixa, captavam tudo, captavam o que ele estava falando. É isso que ele está querendo dizer. Bom, desse modo, as crianças que estavam lá recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna. Ou seja, as crianças ouviam as explicações da parte evangélica do grão de mostarda conforme a explicação da mãe, não da forma específica como o Fábio Aleto colocava, né? A palavra materna. Enquanto a nós, desencarnados, que ele está explicando, né? Nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo, do lado de lá, desde que estivesse na faixa vibratória parecida ou próxima de Fábio Aleto. Interessante entender isso. Muito bem. Sempre solícito, o instrutor, o senhor Aniceto, esclareceu. Não se admirem do fenômeno, meus amigos. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. É a mesma ideia da prece esmalha, gente. Lembra? Ela em prece, e ele ficou impressionado que descia do alto aqueles fragmentos. Nem todo mundo recebia igual, não. Ela recebia muito mais esmalha, que era um ciclo mais elevado. A Aniceto recebia de outro mundo. Cada um, conforme o estágio evolutivo. Mesma ideia, né? Muito bem. Há muitos companheiros... Olha a explicação muito interessante. Há muitos companheiros nossos, desencarnados, diz Aniceto, aqui reunidos, que registram o comentário de Fábio com a mais dificuldades que as próprias crianças. Significa isso? Está claro que ele já está dizendo, já está sinalizando que naquele ambiente tinha espírito desencarnado, infeliz, para ser assistido, para ser tratado. Ou seja, a capacidade de assimilação desses espíritos era igual das crianças que ouviram a palavra de Dona Isabel, ou até menos, porque o estágio de... Lembra que eu falei que cada um recebe conforme dá com o estágio? Está? E já está dando uma sinalização que não só os trabalhadores estavam ali, não, que serão tratados naquela casa, e lá é um posto de assistência também, espírito infeliz. É isso, já está deixando claro isso aí. Ele não disse claramente, dá para perceber isso com clareza meridiana, né? Muito bem. Experimentar entre grandes limitações, ó, porque experimentar entre grandes limitações, capacidade de compreender, muito bem. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidório se acomodava junto à esposa, no impulso afetivo de pai, que se aproxima, solícito, para a conversação carinhosa com os filhos bem amados. Aí eu fico imaginando, palavra minha aqui, imagine, você desencarnado, na sua casa, com a sua esposa, lhe vendo, com seus filhos, e ela conversar sobre o dia a dia e você participando. Imagina a emoção, um negócio desse. Não é fácil, não, né? É extraordinário isso, né? Imaginar que isso é perfeitamente possível, que está narrando um fato aqui, um episódio. Isso é possível. Os que amam estão lá assistindo os filhos. É muito interessante esse capítulo, todos são, né? São extraordinários. Vamos lá. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor. Olha que coisa tocante, preste atenção. Mamãe, se Jesus é tão bom, mamãe, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Olha que coisa de cortar coração. A pobre viúva que cuidava dos 5 filhos, passando necessidade, comia uma vez por dia as crianças. Imagine. Olha que coisa, impressionante. Presta atenção, é muito interessante esse capítulo. Muito bem. Na casa de Dona Fausta, diz ela, eles fazem 2 refeições, almoço e janta, ou seja, não tem café da manhã. Dona Fausta é só que melhor, come 2 vezes, na casa só come uma vez na casa dela. Nelly, me contou, mamãe, que no tempo de meu pai, imagina o pai escutando isso, você imaginou a situação, meu amigo? Imagine, Nelly me contou que no tempo de meu papai também fazíamos assim, comia 2 vezes. Mas agora, por
que será, mamãe? Se Jesus é tão bom. Olha aí, que coisa. Não é de arrepiar, não é brincadeira, não. A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Marieta, você vive muito impressionada com essas questões. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossas refeições diárias e gozando da boa saúde? Boa saúde? Quanto benefício estamos colhendo com esta frugalidade da alimentação? Aí tem uma coisa, uma genialidade, um coração sensível de mãe. Tem a resignação dessa senhora, que não reclama, e a força moral dessa mulher grandiosa, que tem absoluta consciência de sua missão. O marido se foi, ela sabe da missão espiritual que tem, está vendo todos que estão ali de lado, sabe dessa situação toda, sabe que precisa passar de alguma forma, deve fazer parte da aprovação delas, de passar dificuldades. Talvez algum comprometimento de encarnação passada, que não utilizaram bem o recurso, é possível, ninguém nunca sabe, né? Nada acontece por acaso. Mas ela tem resignação, não reclama de nada. E às vezes a gente tem tudo e reclama para dedéu. Tem toma café, almoça, janta, reclama porque tem a cada da cidade, não tem a cada de campo, não tem a cada praia. Tem um carro novo, já tem um ano, a gente reclama dessas coisas. E essa senhora grandiosa, essa mãe, com resignação, uma força moral extraordinária. Olha só que maravilha. Joaninha interveio, a outra filhinha, interveio, acrescentando: mamãe tem toda a razão. Aí a maturidade da menina, olha, botei aqui, maturidade da primogênita, 12 anos. Aí mostra que essas crianças são maduras espiritualmente falando. Ela vem em socorro da mãe para apoiar o argumento da mãe, para consolar a irmã mais nova. Se é a maturidade da primogênita, aí apoia a mãe. Olha que coisa extraordinária, a maturidade dessa menina, né? Tenho visto muita gente, diz ela, tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Olha o argumento da menina. E é fato, né? Tem pessoas que comem e tem só obesidade, doenças graves com processos digestivos, etc, etc. Mas o argumento dela é extraordinário para consolar aquela criança que não tem, a menininha não tem essa compreensão, a Nelly, né? Mas ela, a mais velha, vem em socorro ao argumento da mãe, que mostra, e ao mesmo tempo diz: não, minha filha, mas muita gente adoece porque come demais, e é fato. A obesidade é uma doença no mundo, né? As pessoas não têm controle. Muito bem. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada. Confortada por quê? O socorro da filha mais velha, o argumento, o conforto da filha mais velha que veio em socorro ao argumento dela. Que maravilha. Vocês devem estar certas de que Jesus abençoou o pão que a gente tem e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Isso é um argumento muito importante. Ou seja, tudo que tem aqui é abençoado por Deus. Por isso todos com saúde, etc. Sabe agradecer. O que quer dizer com isso? Minha filha, tem uns que não tem nem isso. Em outras palavras, ela está dizendo, os que sabem agradecer, porque uns que não têm. Água limpa para beber, não come uma vez por dia. Então, agradecemos a Deus porque temos. Olha que maravilha, né? Muito bem. É verdade, ela começou a dizer, é verdade que Isidoro partiu antes de nós. E Isidoro escutando, imagina só. Mas nunca nos faltou necessário. Imagina o coração do pai que está ali. Temos nossa casinha, que é uma dádiva. Nossa união espiritual, estamos todos unidos, somos em família, de forma amorosa, temos bons amigos, são tesouros extraordinários. Muitos têm muito dinheiro, traduzindo, muitos têm muito dinheiro, vivem em guerra, vivem em luta, por herança, por briga, por não sei mais o quê, cometendo crimes. Nós estamos em paz, temos nossa casinha, vivemos em união, que é um tesouro inexpugnável. Temos amigos, que é um tesouro extraordinário. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Ela viu o marido lá de lado. Convençam-se que o papai está trabalhando. A convicção da Isabel, porque ela viu o marido lá de lado. Ela tinha compreensão da missão. Convençam-se, meus filhos, e seu papai não nos abandonou, não. Está trabalhando aqui no lado de nós. Olha que maravilha. A convicção dela foi importante. Agora, veja que interessante ainda. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, todos ouviram um relato desse, que só como vez por dia, imagina, todos estavam lá, não é brincadeira não. Dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. E é para menos um pai ouvir um relato desse? É para menos? Da dificuldade dos filhos, da dificuldade dessa viúva heróica que cuida dos 5 filhos, né? De que a esposa tem a certeza que está ajudando e ela o vê. Noemi, a caçula, a mais novinha de todas, tem 4 aninhos, a caçula pequenina falou em voz infantil: é mesmo, é verdade,
Eu vi o papai ajudando a segurar o bolo de Dona Cora, trouxe no domingo. Aí eu tenho observação embaixo que é importante. A percepção espiritual das crianças são maiores até os 7 anos. Está dito por André Luiz isso. A reencarnação, os completos aos 7. Até lá, a percepção das crianças é muito comum. É muito comum as crianças dizer que conversa com um amiguinho, entre aspas, invisível. Ah, tinha um amiguinho que brincando comigo, e estava mesmo, porque a percepção das crianças é muito grande. Então, a pequenininha, é mesmo, mamãe, eu vi papai domingo aqui, quando o bolo estava aqui com a gente. Olha que maravilha. O pai ouvindo essa história toda, imagina que maravilha. Né? Maravilhoso, né? Também vi Noemi, disse Dona Isabel. Claro, Dona Isabel via. Ela é médica. Também vi Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente vibrantes. Papai continua auxiliando-nos. Gente, isso é maravilhoso. O coração do papai devia estar explodindo. Imagine. Papai continua auxiliando-nos. Está aqui do nosso lado. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. O elo é o amor. É um sentimento inquebrantável. O amor é um sentimento inquebrantável. Até onde estiver, a gente está ligado um ao outro. Ligado ao outro. Né? Não tem dúvida nenhuma. A minha filha mais velha mora na Austrália, lá do outro lado do mundo. 2 dias de avião para chegar lá. Minha filha. Eu sou muito ligado a ela. Todo dia como se eu estivesse com ela. Todo dia para que ela me liga. É um sentimento extraordinário. Mora lá há 7 anos. Eu tenho um netinho, mora lá. E esse sentimento é maravilhoso. Está ligado um ao outro. Não consegue. É a ligação mesmo. Né? É exatamente isso. Né? Temos a certeza da proteção de Jesus, disse a mamãezinha. Né? Marieta, a pequenininha, parecendo agora absolutamente tranquila. A que falou da história da comida de um dia, assentou. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. Ou seja, como é importante a mãe ter equilíbrio e passar esse equilíbrio para os filhos. Né? Papai está aqui de lado, minha filha. A gente tem pouco, mas tem com Deus. Tem com amor. A gente tem nossa casinha, tem nossa união, tem nossa família, temos amigos. E papai está nos ajudando. Essa tranquilidade, olha, a criancinha ficou como é a menininha. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Olha a reflexão que a menininha teve agora. Tenho visto os pequeninos mendigos abandonados, mamãe. Também não comem coisa alguma, talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos agradecer ao céu. Ela entendeu que, não obstante a dureza que estão passando, muitos estão em situação mais difíceis. É importante essa compreensão, né? Muito bem. Maravilhoso. A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha, nunca devemos reclamar, e sim louvar. Reclamar nunca, devemos agradecer pelo que temos. Essa é a lição maravilhosa. Né? E sim louvar sempre, agradecer. Né? Possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em meios às voltas. Essa é uma coisa interessante para a gente entender, gente. Quem tem muito não alcança essa questão. Não é não? Mas um camarada que tem milhões e milhões e milhões se sensibiliza porque não tem? Realmente não, nunca passou fome, não sabe o que é dificuldade, não sabe o que é problema. Eu quero dizer com isso, dona Isabel quer dizer isso, que a aprovação da riqueza é muito maior do que a da miséria. Mas não tem nem dúvida disso. Não tem nem dúvida disso. Ela vai começar a explicar isso aqui. Aí você, possível provação para valorizar o que tinha, eu digo, é possível que essa família está passando dificuldades, ninguém sabe por quê, mas talvez é alguma consequência de algum passado que talvez não conseguiram trabalhar bem a questão dos valores e vieram agora com essa questão. Bom, observei, porém, que o menino... Até então, ele só mostrou as 4 meninas que vieram na companhia dele de nosso lar. Compreensivas, amorosas. Vamos ver agora o menino, a diferença. Só observei, porém, diz André Luiz, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos entre Dona Isabel e as 4 menininhas, filhinhas. Havia permuta constante de vibrações luminosas. Não é assim, gente? Quando a gente tem... O que é que, na verdade, é essa ligação uns com os outros? Quando a gente está falando de amor, a gente tá, não é aquela história que Jesus falou? Alimentar uns aos outros, a doação de amor uns aos outros. A vibração luminosa é isso que está falando. Ó, né? Mas o menino não.
como se estivesse identificadas as meninas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Eu botei sintonia, isso mesmo, sintonia, ela sintonizava. Era espírito mais ou menos na minha faixa vibratória, vindo no mesmo local, né? Mas o rapazote, Joãozinho, permanecia espiritualmente distante, fechado num ciclo de sombra. Aí todos tinham luminosidade, menos o menino, né? De quando em quando, sorria irônico, rindo dessa história toda. Insensível à significação do momento. Valendo-se de uma pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitosamente. Olha a pergunta dele. Mamãe, quem entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena. Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. O que ela disse aqui parece uma contradição, mas não é. Porque, gente, se você é um espírito imperfeito, e se você tem um monte de dinheiro na mão e não tem a maturidade espiritual, a tendência é fazer um monte de reflexões, não? É injusto, cometer injustiça, pisar no pescoço dos outros, porque o dinheiro, as pessoas que não têm aquela história que quer saber quem são as pessoas de poder e dinheiro, é mais ou menos isso. O espírito que não tem maturidade com poder e dinheiro, às vezes se lambuza. A gente vê enquanto ele vê essa história com um cara que não tem nada, aí tira na lotaria sozinho, desconhece marido, filho, pai, irmão, não conhece mais ninguém, faz um monte de besteira, não é assim? É exatamente o que ela está dizendo. A pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida, diz ela, de que os homens afortunados, ou seja, os milionários que têm muito dinheiro, têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Ela vai explicar por que felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar amizades sinceras, isso é verdade. Você não quer agradar outro porque o cara tem dinheiro, você não quer agradar outro porque o camarada tem uma casa bonita, você não quer agradar porque tem um carrão bacana para dar casa. Você gosta porque gosta, você é sincero com as pessoas. Essa que quer dizer isso, né? Amizade sincera, a visão da assistência de Deus é maior. Você pode parar quando você encontrar alguém necessitado, você, Deus abençoe, a gratidão, essa pessoa tem essa compreensão. O rico está distante, não falta nada, geladeira cheia, dispensa cheia, o banco, a conta estourando de dinheiro, está lá preocupado com Deus. É muito mais difícil compreender a bondade de Deus com quem tem tudo, não falta nada, não sabe ter dificuldade, não sabe o preço de um quilo de feijão, não sabe que passou dificuldade, passou frio, fome. Essa é a história. A história que a dois ensina a gemer é exatamente essa história. Muito bem. A visão de Deus, os tesouros da natureza, contempla a natureza, vê como é beleza, o rico. A riqueza das alegrias simples e puras. A riqueza simples e pura. Você gosta do simples, do real, né? É claro que não me refiro aos ociosos. Eu não estou falando dos pobres que não trabalham, os que preguiçosos, não estou falando isso, não. Nem dos ingratos, dos caminhos do terreno. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Esses que estão lutando e agradecem a Deus pelo pão de cada dia que consigo com suor, agradecidos. Esse, está falando desse, né? É resignado, e tem fé, e tem coragem, né? Os ociosos, preguiçosos, ingratos, não. Está falando desse. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre afeição e interesse mesquinho. Isso não é verdade, gente? As pessoas, por exemplo, as pessoas que têm muito dinheiro têm dificuldade de se aproximar das pessoas. Não sabe se o cara tem interesse e quer passar uma perna dele, ou só quer estar junto porque tem interesse. Tem dificuldade imensa de fazer amizade, tem. São solitários. Tem preocupação se vai namorar com alguém ou vice-versa, um homem ou uma mulher, se tem interesse no dinheiro, ou tem interesse nele. Isso é um drama, efetivamente, né? O vizinho, será que ele gosta de mim ou só quer minha amizade para ter a vantagem? Olha aí. É isso que ela está falando. O pobre, quando gosta, é porque gosta, puro, porque tem sensibilidade, porque tem afinidade. É isso que ele está dizendo isso, né? E deixou uma vida muito difícil, gente. Muito que a gente vive hoje. Você imagine, um cara milionário, um cara desse aqui, milionário, não tem a liberdade de tomar um sorvete na esquina com o filho aqui, com medo de ser sequestrado, com medo de ser assaltado. A casa dele parece um presídio cheio de cerca elétrica. Não tem liberdade. Um cara vive preso com dinheiro. Preocupar se a bolsa de valor caiu, se perdeu quantos milhões, quanto perdeu. Isso é a vida. Essa é a história. Ela está falando desse aspecto. O apego à coisa, maltrata. Né? Essa que é a verdade. Ele está dizendo isso. Né? Aí diz ela aqui, saberá, atenção, bom, crente que tudo pode, que tem muito dinheiro, nem sempre consegue entender
a divina proteção que tem de Deus, etc. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo, desconfiar de tudo, né? Tem que observação. Muito mais preso às coisas, muito mais preso, apegado a coisas, dão mais importância ao ter do que ao ser. Preocupado com a coisa. Ter. Eu tenho uma casa aqui, 200 carros, não sei quanto dá conta, mas eu significa o quê para alguém? Sou amado? Essa é a história. As pessoas, assim, normalmente, estão muito preocupadas com ter coisas, mas não com ser. O que representa? E o que a gente leva da vida é só isso. Só levamos, o dinheiro fica todinho aqui, cara. E muitas vezes o cara morre e fica os filhos brigando pela herança. E vamos ver na doutrina, no livro de André Luiz conta essa história. O infortúnio, a dor do lado de lá. Por isso que ela fala que, na verdade, a pobreza é, em princípio, uma provação menor do que a riqueza. Isso eu não tenho nem dúvida disso. Muito bem. E o menino vindo, né? A resposta do menino. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. O menino, todo impetuoso, né? Até os garotos de jardim de infância, mamãe, olha aí, pensam de modo contrário, respeitoso com a mãe, né? Quer dizer, a senhora é muito burra. Até o menino do jardim de infância sabe que isso não é verdade, só está dizendo isso para mim? Dona Isabel mudou a expressão desrespeitosa, fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui, orienta, né? Com a noção de responsabilidade e acentuou. Não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar. Estamos no evangelho, falando de coisa séria, da vida, do amor, da proteção de Deus. Quem está com o coração? Isso é um assunto muito grave, da nossa vida, do nosso futuro, da nossa proteção de Deus. Competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Ou seja, se eu não me preocupar em render frutos à minha vida, se eu não me preocupar em preparar a minha vida para render frutos, se eu não plantar, não irei colher. É isso que ele está dizendo. Não é só colher a beleza, nós temos que pensar no fruto. Se eu não me preocupar em cuidar da minha vida, o que será no meu futuro? É a história da lei da ação e da reação. Se eu estou reclamando da vida difícil que eu tenho hoje, é o fruto do que eu plantei no passado. Mas para eu colher no futuro, tem que plantar agora. Em outras palavras, que é a explicação dela. Por onde andarmos, diz ela, no mundo, receberemos muitos alvitres, significa, orientações da mentira venenosa. Tem muita gente querendo tirar vantagem e envenenar nossos espíritos, diz ela, né? A vida, infelizmente, a natureza do planeta é isso. Os sentimentos, as orientações, a maioria são o caminho negativo. É preciso, diz ela, vigiar. A expressão de Jesus de orar e vigiar. É preciso vigiar, meu filho, o coração. Se não vigiar seu coração, dele vai estar as ervas venenosas, vai estar lá o campo árido, como diz lá a explicação do Grande Mostarda, né? Vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Vigiar e orar, que Jesus tanto fala. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou, ou seja, voltou de novo a cara. A senhora não considera razoável alugar esse salão aqui a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando, sem autorização da mãe ninguém, ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem por ter aqui um depósito de imóveis. Olha só. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia e sem irritação. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória do seu pai que estava ouvindo, este salão está consagrado às nossas atividades evangélicas, que não vão ver no futuro, que não só acontecia naquele salão, uma espécie de um galpãozinho da casa, uma casinha modesta, um localzinho onde, além do evangelho lá, funcionava tipo um centrozinho, reuniões públicas, era uma casa espírita. E o menino queria alugar aquele onde eu fazia o trabalho espírita. Lembre-se, a casa de Dona Isabel era um ponto de apoio do nosso lar, e ela sabia disso, certo? É isso que está dizendo aqui. A memória do meu pai, do seu pai, este salão será consagrado à nossa atividade evangélica. Já lhe contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Ou seja, a função dos pais é orientar e educar os filhos, educar para a vida, para a espiritualidade, para a eternidade. Tá dizendo. É a luta de fazer o homem integral, a criatura integral.
missão espiritual, refúgio trabalhador do nosso lar. Aqui é observação minha, só para me relembrar. Mais tarde, Joãozinho, ela dizendo, mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for adulto, se for agradável ao seu temperamento, construa a casa para o lugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mãe. Ela sabia da fundamentalidade, não só de educar os filhos naquele espaço, mas ali eram tratadas entidades infelizes que eram trazidos, e também ali era o abrigo de entidades espirituais que vinham de nosso lar para o trabalho de assistência. Ela tinha compreensão que ela foi preparada para isso. E o esposo estava do lado de lá dela com isso. E o menino continuou na história. E se insistir, ele, e o menino continuou. E se eu insistir, mamãe? Mesmo se a saturação da mãe não é nada, o menino não é nada. Perguntou mal-humorado, o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo torque de Dona Isabel, olha que interessante, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde, viu calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Aí eu lembrei do caso de Paulo. Estão lembrados de Paulo? Aquele enganador, que quando chegou André Luiz, lá em Campo da Paz, chegou André Luiz, Vicente e Aniceto para visitá-lo. Ele estava lá gritando e esperneando. Quando Aniceto falou, ele já acalmou. O magnetismo, essa luz, é o magnetismo da mãe, pá, atingiu ele e já serenou. Lembra? Quando Aniceto falou, ele já se acalmou. E Aniceto tocou no ombro dele, o magnetismo ainda atingiu ele ainda. É exatamente a mesma história. Alguém tentou, mas a luz emitida pelo tórax da mãe atingiu o menino e ele desequilibrou, foi a forma. Aí é o magnetismo, gente. É tão interessante a gente compreender isso. Se você chega diante de uma criatura espiritualizada, as pessoas relatam quando chegar perto de Francisco Xavier, os prantos. É um magnetismo, envolvia a aura, envolvia a pessoa. Exatamente isso. A grandeza da mãezinha moral, a luz atingiu o menino, que de repente diminuiu, conseguiu se acalmar. Admirei, diz André Luiz, então, profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga. Lembra que a filha mais velha, que veio em apoio a ela, que era amiga, um apoio na outra? A mais velha, a Joaninha, lembra? As filhinhas mais novas como mãe, orientando docemente. E o filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Ela tinha a capacidade total de medição da forma como tratar com cada um deles. Essa é a grandeza, a renúncia dessa mulher extraordinária. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o evangelho dá equilíbrio ao coração. Lembra da história da preparação do terreno? É isso, gente. É a semente bem plantada. O evangelho dá equilíbrio ao coração. É aquela semente, é aquele tijolinho que a cada dia vai sendo colocado e a edificação do reino de Deus. O templo interior vai sendo construído. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. Ela preocupada no compromisso. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filhinha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falamos mais desse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita, a mais velha que Joaninha. Minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. Eu botei a história. Por que eu findo? Porque a gente tem que compreender que o evangelho tem que ser no dia, no horário, hora de começar e hora de terminar. A disciplina que é importante. Por quê? Porque a espiritualidade tem o que fazer, gente. Não dá para ser todo em horário diferente, a espiritualidade tem que fazer. Se você passa a ser um ponto de encontro, vamos ver isso mais à frente, nesse mesmo livro, um ponto de encontro de trabalho e assistência, a espiritualidade traz as entidades infelizes necessitadas para ouvir o evangelho na sua casa. E chega um momento, tá nem aí, atrasa. A espiritualidade tem que fazer. Depois do trabalho na sua casa, tem que fazer outro canto. Por isso que é importante. Por isso que ela colocou aqui, nós temos um horário que está findo. Ou seja, a importância da disciplina. Que é a observação minha. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Eu sei que... Ixi, Maria, o horário já está estourado demais aqui. Mas, meus amigos, só aqui para a gente terminar efetivamente. Lembra daqueles maravilhosos livros das psicografias que Chico recebia antes
antes dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, lá no Culto no Lar, na Fazenda Modelo, lembra que eu falei? Eu sei que foi escrito 2 livros extraordinários, um sobre as comunicações de Neo Lúcio e outro das comunicações de Emmanuel, que eu até falei, e aqui a gente entende a maravilhosa construção dessa obra. Veja só, quando começou a receber, antes de começar a receber os mensageiros, esse nós estamos lendo agora, de Neo Lúcio, em 26 de janeiro de 44, antes, sobre o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros. As teses são as mais complexas do que do nosso lar, que era o autobiográfico. Os assuntos mais palpitantes que têm a ver com a vida, as consequências da vida nossa. É um mundo novo para a responsabilidade individual, ou seja, chama-nos a atenção da nossa responsabilidade da vida, abre-nos aos olhos um convite à mudança. Muito bem. Este esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Lembra que eu falei, que foi Chico falou a Geraldinho, que esse assunto foi estudado, debatido no mundo espiritual por 12 sábios? Lembra que eu falei? 12 sábios desde Sócrates? Está confirmando aqui. Muito estudado, não foi assim, André Luiz trouxe, não. André Luiz é só o mensageiro dessa história. Mas foi trabalhado e preparado pelos 12 sábios. Muito bem. Precisava-se de um nome impessoal para o nome do livro, um nome impessoal, que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. O caráter educativo desse livro é grandioso. Os mensageiros vão dar ideia, são universalistas. Então, esse é um nome impessoal, para atingir o objetivo e falar para muitos corações de todos os lugares, não tivesse restrição, um título, né? Aqui a outra mensagem dele, no dia 26 de janeiro, também, no mesmo dia. Talvez que o trabalho de André Luiz não encontre uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar, diz Neo Lúcio, que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, este esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro. Quer dizer, o mensageiro, que André Luiz é só um mensageiro, é claro. Aproveitando todas as possibilidades de simplificação a seu alcance, ou seja, André Luiz quer dizer o seguinte, André Luiz queria trazer coisa muito mais complexa para os espíritos doces. Não, tem que ser uma linguagem perceptível para as pessoas. Simplificar para ser compreensível, para ser absorvido, porque tem um caráter educativo profundo. Então, foi muito bem trabalhado a didática dessa obra para ser esse chamamento universalista, falar a todos os corações. Por isso o título tem que ser impessoal. Olha que maravilha, né? Vivemos uma época de grandes revelações interiores, transformações, informações que falam a alma. É isso que a Luz vai trazer. Ou seja, estão nessas 2 obras, Sementeira de Luz de Neo Lúcio e Deus Conosco de Emmanuel. Meus amigos, eu sei que o tempo estourou, é tão gostoso, é tão bom a gente falar sobre essa obra que a gente passa, o tempo corre, a gente nem nota. Mas estamos concluindo aqui. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam. Senão, a gente vai concluir o trabalho da noite de hoje.